Salve, salve, minha gente! 22 de abril de 2026, quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 1b ao 8. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. A perícope de hoje ocorre imediatamente após o martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, cristão, e a perseguição desencadeada leva à dispersão dos fiéis, mas, paradoxalmente, acelera a missão evangelizadora. Nós vemos aqui Saulo, que é o futuro Paulo, gente? É o principal perseguidor, enquanto Filipe, um dos 7 diáconos, ele inicia a evangelização fora de Jerusalém, Então, na Samaria, que é uma região historicamente hostil aos judeus, é ali que ele começa a pregar. Então, o texto de hoje destaca como a diversidade promove a expansão do evangelho, Muito bem. Começamos com o versículo 1b, Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Depois do martírio de Estevão, gente, começa uma grande perseguição, tá? E Saulo é um dos que aprovam a perseguição, tá? Os cristãos, eles se dispersam, menos os apóstolos, diz o texto, E nós vemos aqui que Saulo, ele começa devastando como um predador, a igreja, tá? É a fúria farisaica contra a novidade cristã, gente? Então, já colocando na nossa vida esse texto, a perseguição nos lembra que Deus, ele usa da diversidade para avançar a sua obra, Quando nós enfrentamos, gente, rejeição ou qualquer que seja o sofrimento pela fé, nós devemos confiar que isso pode abrir portas e testemunho de novos lugares, Por isso, honrar os mártires, como por exemplo Santo Estevão, nos inspira a perseverar com dignidade, Quanto mais eles perseguiam, mais os cristãos cresciam em número. É muito interessante isso, muito interessante, E os discípulos começam a pregar por toda parte. Filipe vai, inclusive, a Samaria, tá? Filipe, que é um dos diáconos que fora escolhido pelos apóstolos, ele vai pregar Jesus Cristo na Samaria, faz muitos milagres,
expulsa demônios, né? Isso vai fazendo com que os samaritanos eles começam a perceber algo diferente nele e se convertem, né? Deus, gente, nos envia aonde nós menos esperamos, né? O convite da palavra de hoje é nós usarmos os desafios cotidianos para evangelizar, seja no trabalho, na família, na vizinhança, né? Muito interessante, muito interessante. Uma pergunta que a liturgia, que esse texto de hoje nos faz, nós estamos exercendo nosso munus profético de anunciar o evangelho, não é? Nós estamos exercendo. Então, nós vemos que o anúncio do evangelho pregado por esses homens produzia uma grande alegria naquela cidade, né? Às vezes, gente, nós contribuímos com um pouco, e nós achamos com que aquilo que nós fazemos seja insuficiente para Deus, né? Deus, ele se utiliza de todas as coisas, gente, das nossas iniciativas também, para fazer reinar a paz, para fazer reinar a sua vontade, né? Para fazer acontecer a sua vontade. Então às vezes a gente se acha muito insuficiente, né? Vamos dizer assim, a gente se acha insignificante, vamos dizer assim. E nós, na verdade, nós não somos, porque Deus está se utilizando de nós, do nosso ministério, para fazer a sua vontade. A gente precisa ter consciência disso, tá? A gente precisa ter consciência disso. Então, é um convite para nós usarmos os nossos desafios cotidianos para fazer a vontade de Deus, né? Interessante. Aí, então, gente, o paradoxo da perseguição, né? O que parece derrota, que é, por exemplo, a questão da dispersão. Os cristãos se dispersaram. Quando começou a perseguição, as pessoas fugiram. Parece que o cristianismo foi diluído, né? Então, é o paradoxo da perseguição. O que parece ser derrota, que é a dispersão, que é a fuga dos cristãos, na verdade é uma vitória missionária, né? Confiar em Deus mesmo nas provações, mesmo diante das situações de provocações da vida, confiar que Deus está nos acompanhando, que Deus está no comando de tudo, né? Esse meu lema de vida, cada vez eu comprovo mais. Deus está no comando de tudo, sim, não é? E depois nós vemos aqui um testemunho leigo, né? Não só os apóstolos são chamados a testemunhar, mas todos os dispersos pregam o evangelho. O próprio texto diz assim que todos se dispersaram e todos anunciaram o evangelho. Eu sempre falo isso daí nas minhas pregações, gente. Às vezes as pessoas, os leigos, né, os fiéis leigos, pensam que a missão de evangelizar, de pregar o evangelho, de transmitir valores é só do clero. Os bispos, os presbíteros, os diáconos. E não é, gente. Todos nós convivemos em lugares onde os pastores não chegam. E é missão nossa, gente, ir até lá e anunciar o evangelho. É missão nossa. Eis a questão, né? Eis a questão. Depois nós vemos aqui que a questão do poder dos sinais, né? A fé autêntica, ela produz frutos visíveis e também produz alegria, né? É o que atrai outras pessoas para Cristo, não é? O meu modo de viver é um modo de viver que desperta alegria, desperta interesse nos outros, desperta curiosidade,
Ou as pessoas, quando olham para nós, elas falam, não vale a pena ser cristãos. Para ficar desse jeito. Eu às vezes falo no meu homilia, né? Tem gente que vai na igreja que faz com que as pessoas que convivem com essa pessoa não sentem vontade nenhuma de ir na igreja. Ir na igreja para ficar igual esse fulano, sai fora. Sai fora. Né? Então, mais um ponto para nossa reflexão. Também o texto de hoje fala um pouquinho sobre a questão da universalidade, né? O evangelho, ele rompe barreiras, judeus, samaritanos e tantas outras diferenças, né? Nós somos chamados a acolher a todos, né? Acolher a todos. É interessante que nós vemos aqui, nesses testemunhos, né, de pregação do evangelho, né? Enfim, nós vemos aqui que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E a igreja prega para todos, gente. Nós somos convidados a anunciarmos a palavra de Deus a todas as pessoas. Não existe aqui, Felipe foi anunciar na Samaria, mas ele pregava para tal pessoa, para tal grupo, para tal. Não, você vai lá, você anuncia o evangelho, você, né, joga semente naquela terra, naquele terreno, joga semente. Você vai produzir frutos, você vai brotar, você vai se tornar uma árvore gigantesca. Isso já não é da nossa conta, gente, é Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Isso dá para entender, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. É interessantíssimo isso. E os apóstolos, eles entenderam bem aquele mandato de Jesus, né? E de anunciar o evangelho, fazer discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem que Jesus deu. E eles simplesmente vão e fazem aquilo que foram ordenado pelo Mestre. Né? Então, aqui fazendo um fecho, né, dessa leitura tão linda de hoje, a perseguição, ela impulsiona a missão, transforma fiéis comuns em pregadores, em homens vitoriosos, fortes. Esse tal Filipe, que era um dos diáconos, um dos 7 diáconos, ele exemplifica o anúncio de Cristo com sinais, gerando alegria na Samaria. Eu sempre falo, o jeito que a gente prega o evangelho, o jeito que a gente trata o povo, o jeito que a gente se relaciona com as pessoas, deve despertar alegria. Tal modo que não vale a pena mais, gente, nós ficamos convivendo com aquilo que não nos faz bem. Não é? Temos que pregar o evangelho da alegria, sermos pessoas felizes, plenas naquilo que nós fazemos. Não é? Deus, ele usa adversidades para expandir o seu reino. Essa é uma máxima também da liturgia de hoje. Uma máxima desse texto tão bonito. Muito bem, minha gente. É um texto maravilhoso nós ouvimos hoje. Então, peçamos ao Senhor hoje, nesta quarta-feira, que nos dê o dom da sabedoria, do discernimento, para que a gente consiga viver de maneira melhor o cristianismo, não deixando a dimensão profética que é nossa pelo batismo morrer. Vamos transformar o mundo. Vamos sair de nós mesmos. O testemunho de Filipe é um testemunho muito bonito. Saiu do miolinho ali e foi para águas mais profundas, foi jogando semente, anunciando o evangelho, sem medo, sem medo, sem medo. Muitas vezes nós nos vemos numa timidez evangélica. E tem gente que é assim mesmo, gente. Tem gente que tem grande desenvoltura para correr atrás do dinheiro, dos bens, dos afetos, mas tem péssima desenvoltura quando diz respeito às coisas de Deus. Mas é uma questão de prioridade, uma questão de priorizar, de tentar crescer espiritualmente. Não é? Que o testemunho
desses discípulos de Jesus, né, que essa perícope nos traz, que esse testemunho nos ajude a crescermos espiritualmente. Esse deve ser o nosso desejo, né? Uma coisa interessante aqui, que nós vemos esse texto, é que as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Ou seja, a questão da credibilidade, não é? Se eu prego o evangelho, gente, de maneira superficial, prego o evangelho, ali tem, como que eu vou dizer? Tem interesses pessoais. As pessoas não vão dar ouvidos. Agora, se eu prego com a minha vida, as pessoas enxergam o que eu estou dizendo. Esse padre, cara, ele vive o que ele fala, pelo menos ele tenta, né? Ele não prega algo totalmente dissonante, né? Dissimuladamente do que ele é. As pessoas notam, não é? A gente fala, esses dias eu disse para uma pessoa, né? A gente fala tanto de acolher, de misericórdia, de acolhida, né? Enfim, e a gente tem que ser o que a gente fala, né? Até falei para uma pessoa, olha, eu tenho minha consciência limpa, porque, por exemplo, eu prego muito a acolhida, eu prego muito a alegria, né? E eu procuro ser assim no meu dia a dia, acolher, estar disponível para todos, ser uma pessoa acessível, porque senão não vale a pena, né? Falar algo, mas não entregar o testemunho. Não vale a pena. Não é? E nós vemos aqui que eles realizaram muitas curas, né? Expulsavam demônios. E era grande a alegria naquela cidade. Porque eles estavam em Deus, né, gente? Eles estavam em Deus. Filipe não vai para Samaria para pregar sozinho. Ele vai com o Espírito Santo acompanhando, né, gente? Então hoje peçamos ao Senhor, Senhor, nos ajude. Nos ajude também a sermos fiéis anunciadores, que nós levemos a nossa vida religiosa de maneira corajosa, né? De maneira forte. Peçamos ao Senhor a proteção que dos céus provém, abençoe nossa missão. Cada um de nós tem uma missão bonita, própria, e que nós façamos sempre o nosso melhor no anúncio do Evangelho. Muito bem, queridos, força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontramos novamente com mais um programa Reflexão Diária. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, minha gente, não esqueçam de curtir e compartilhar esse material. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.